Boas-vindas a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Angra, o Professor Paulo Menezes, que agradecemos a presença, os parceiros deste projeto, os nossos três convidados especiais, o Sr. Dr. Vasco Cordeiro, como Presidente do Comitê das Regiões, a Sra. Professora Maria da Graça Carvalho, Eurodeputada, e o nosso colega Abas, Presidente da Área Urbana das Canárias. Bem-vindos ao seminário sobre as regiões ultraperiféricas, o seu papel no futuro da Europa, e julgo que é inquestionável a pertinência do tema. Numa altura em que a Europa vive tempos conturbados, difíceis, que muitos de nós nunca pensariam que viessem a presenciar e a viver, falar sobre a Europa é importante e falar também sobre o papel das regiões ultraperiféricas dentro dessa Europa. São tempos difíceis e os tempos difíceis também encerram em si essas dificuldades, mas também oportunidades. Oportunidades que temos que saber discutir, que temos que aproveitar os momentos em conjunto para discutir e para aproveitar a troca de ideias como forma de evoluir. Questões como a inflação, as taxas de juros, a nossa situação geoestratégica, e se pensarmos um pouco sobre isso, vivemos uma realidade que é sui generis no mundo, no que diz respeito, por exemplo, àquilo que é a inflação. Vemos uma inflação nos Estados Unidos com uma origem muito definida e na Europa com outra origem completamente diferente, mas que estão a ser combatidas da mesma forma. Uma inflação nos Estados Unidos resulta muito do excesso de divisa que existiu, poupança na pós-pandemia, e a seguir uma injeção da administração Trump injetou mais dinheiro nessa economia como forma de estimular o consumo, e o que vemos depois foi a inflação a subir. Olhamos para a Europa, vemos uma realidade completamente diferente. Uma dificuldade de obtenção de matérias-primas, a guerra com a consequência que tem junto das sociedades e da organização da economia, mas depois o que vemos é as mesmas armas perante de combate a uma subida de taxas de juros, uma subida da inflação, a mesma arma para combater situações completamente diferentes, que é a subida da taxa de juros, com as influências enormes que tem sobre aquilo que é o consumo, e para nós que vivemos em regiões ultraperiféricas, com consequências redobradas, digo eu. Como é que conseguimos combater essas consequências? Através do autoconsumo? Teremos nós capacidade para promover o autoconsumo? É uma questão, quem diga que sim, quem diga que não, provavelmente teremos com uma enorme diminuição daquilo que são os níveis de vida que estamos habituados. Apostar nos transportes essenciais para as regiões ultraperiféricas. Apostar nas relações que existem dentro das próprias regiões ultraperiféricas, fomentando esta troca de experiências e de que forma é que podemos juntos ultrapassar estas dificuldades. Portanto, julgo que existe, sem dúvida alguma, uma quantidade grande de questões e de desafios que se levantam às regiões ultraperiféricas. Diria que talvez o momento mais crítico da própria Europa e também das regiões ultraperiféricas vem um novo quadro comunitário de apoio. E depois temos uma outra questão aqui dentro das regiões ultraperiféricas, que é o nosso papel e o nosso poder de influência, tendo em conta a distância geográfica a que vivemos, dos centros de decisão, que todos nós sabemos que longe da vista, longe do coração. Portanto, este é um tema também importantíssimo sobre que capacidade de influência têm as regiões ultraperiféricas junto do poder central e do poder instituído da União Europeia.
O quadro comunitário de apoio é, por isso, um instrumento essencial em todo este esquema, em todo este puzzle complexo, e que nós, como regiões ultraperiféricas, temos que saber utilizar melhor do que qualquer outra região. Precisamente por essa dupla ou tripla insularidade e essa distância que vivemos dos centros de decisão. Damos, sem dúvida, profundidade à Europa, latitude à Europa. E essa profundidade e essa latitude também têm que ser reconhecidas. No fundo, deixava só estes temas aqui para também refletirmos um pouco sobre eles e pensarmos em conjunto, hoje aqui com os convidados, com a experiência e a qualidade que têm, com visões também elas completamente díspares. Dr. Vasco Cordeiro, com a sua experiência governativa anterior, com o papel que desempenha hoje em dia e com uma visão muito específica da nossa realidade. A senhora professora, com a sua experiência como eurodeputada, e o nosso colega Abas, que também com uma visão completamente diferente, ou melhor, vamos perceber também que diferenças terão elas desta nossa outra realidade e que nos trará com certeza a sua experiência. Prosseguia pedindo ao Sr. Professor Alão Menezes que também nos dirigisse aqui algumas palavras no âmbito daquilo que é a parceria que a Câmara de Comércio e a cidade de Angra têm neste contexto, e depois então continuaríamos com a cerimónia. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde a todos, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Obviamente que as minhas palavras têm que ser aquelas típicas de quem recebe, desejar que a vossa presença entre nós, daqueles que vieram de fora, seja uma excelente estadia, embora esta ameaça de tempestade cause alguma ansiedade, não se preocupem, porque estamos habituados a isto, portanto não acontecerá nada de mais, portanto não será com certeza um problema, e dizer-vos que a cidade de Angra, obviamente, fica muito contente e muito orgulhosa por vos receber. Nós somos parte também desta problemática, somos parte destes desafios. Temos aqui entre nós também uma das nossas cidades irmãs com a qual mantemos uma relação estreita e com a qual queremos aprofundar esse relacionamento, exatamente porque sentimos que partilhamos problemáticas comuns e questões comuns, e portanto é para mim um prazer e um orgulho receber-vos aqui. Sejam muito bem-vindos e que este seja um evento de sucesso. Muito obrigado. Passaríamos agora à mensagem gravada da Sra. Comissária. Consegues? Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, caros participantes, começo por agradecer à Câmara de Comércio o convite para participar nesta conferência dedicada ao papel das regiões ultraperiféricas no futuro. A ultraperiferia é uma realidade e podemos constatá-lo recentemente na crise pandémica, quando os transportes e alguns fluxos comerciais foram interrompidos, expondo a vulnerabilidade de regiões dependentes desses setores. A ultraperiferia é, aliás, a responsável por não poder estar convosco hoje, na bela cidade de Angra do Heroísmo, uma vez que outros compromissos me impedem de viajar a tempo para a terceira. No entanto, é também evidente que a ultraperiferia não tem e não é uma fatalidade, como provou também o grande salto tecnológico dado durante a crise pandémica para as reuniões digitais, o teletrabalho, os serviços em linha. Para além disso, a periferia é sempre uma questão de perspectiva geográfica. Se pensarmos, como devemos fazer, a União Europeia como um ator global com interesses em múltiplos pontos do globo, as regiões ultraperiféricas assumem uma clara centralidade. A prova é precisamente
o facto deste evento contar com a presença de participantes europeus e africanos, demonstrando o traço de união que as regiões ultraperiféricas podem ser e ter entre a Europa e as regiões várias em que são capazes de se inserir. Congratulo-me também que a conferência esteja a decorrer ao abrigo de um programa financiado pela União Europeia, o Interreg City, que agrega as cidades Património Mundial da Macaronésia, que através da internacionalização de empresas, cultura, turismo, requalificação urbana, constituem efetivos polos de desenvolvimento. Para os Açores, Canárias, Cabo Verde, Senegal, foi esta visão das regiões ultraperiféricas como territórios que têm características particulares e necessitam, por isso mesmo, de um tratamento diferenciado, mas que também representam ativos importantes com grande potencial em diferentes áreas, desde a economia azul ao turismo sustentável, agricultura ecológica, tecnologias limpas, ciência, espaço, cultura. Foi tudo isto que presidiu à nova estratégia para as regiões ultraperiféricas apresentada pela Comissão Europeia em maio último. A estratégia tem 3 propósitos essenciais. Em primeiro lugar, atualizar as prioridades estratégicas em relação às RUPs, num momento de grande transformação mundial e numa altura também em que a União Europeia se dotou de uma capacidade financeira excepcional para responder precisamente a esses desafios que temos pela frente. Em segundo lugar, pôr o enfoque nas necessidades das mais de 5 milhões de pessoas que vivem atualmente nas RUPs. Em pleno século XXI, não podemos permitir que, em algumas dessas RUPs, os nossos cidadãos não tenham acesso a infraestruturas ou serviços públicos essenciais. Em terceiro lugar, olhar para as potencialidades das RUPs e o contributo que podem dar para o novo paradigma de desenvolvimento que queremos estimular, de um crescimento mais sustentável, mais tecnológico, mais coeso. O objetivo não é ditar ou impor modelos, mas o oposto. Reconhecer que as RUPs têm características comuns, mas são diferentes entre elas. Isto requer estratégias de desenvolvimento regional individualizadas, centrando-se no valor acrescentado e necessidades de cada uma delas. Esta nova estratégia da Comissão acompanha os meios financeiros, os tais meios sem precedente, que foram postos à disposição dos Estados-membros e das regiões para o período de 2021 a 2027, em particular através da facilidade de recuperação e resiliência que se combina com a política de coesão. Juntos, isto significa que haverá mais de 1,5 mil milhões de euros em alocações dedicadas para as regiões ultraperiféricas, no contexto dos fundos de coesão, para além das disposições específicas no âmbito de outros instrumentos, como a facilidade para as interligações, o programa LIFE para o ambiente, etc. Continuaremos ainda a procurar adequar os nossos programas e a legislação às especificidades e necessidades das regiões ultraperiféricas. Recordo, a título de exemplo, os convites que foram feitos à apresentação de propostas do Programa de Investigação Científica no âmbito do Horizonte Europa, por exemplo, sobre a biodiversidade marinha ou a recuperação de ecossistemas. Também queria sublinhar, até devido à participação de representantes de outros países nesta conferência, que uma das prioridades desta nova estratégia é uma melhor inserção das regiões ultraperiféricas no seu espaço regional. Para este efeito, a Comissão simplificou os procedimentos para aumentar exatamente as sinergias entre os programas financiados pelo FEDER e pelo Instrumento Europa Global, que se vira para as relações externas. 281 milhões de euros estão reservados no FEDER para apoiar a cooperação entre as regiões ultraperiféricas e os seus vizinhos. A prosperidade e desenvolvimento das regiões ultraperiféricas depende e contribui para a prosperidade e desenvolvimento do seu entorno regional, de países como Cabo Verde, Senegal, que são parceiros muito próximos. Quero, por isso, encorajar as forças vivas, a sociedade civil destas regiões, em primeiro lugar, para participarem no desenvolvimento de planos estratégicos das suas regiões para os próximos anos, apropriando-se, no fundo, do seu próprio futuro. E, em segundo lugar,
também estimulá-las a prepararem projetos de qualidade para este novo próximo período financeiro, nomeadamente fomentando o empreendedorismo e a participação dos jovens e, em terceiro lugar, continuar a promover uma cooperação estreita e mutuamente benéfica com os países vizinhos, como é o caso deste programa do Interreg Senti Mais. Vou terminar reafirmando que a ultraperiferia é uma realidade, não é uma fatalidade, e que nos cabe a todos nós trabalhar em conjunto, aproveitar as oportunidades que existem para que as regiões ultraperiféricas possam assumir a centralidade que lhes é devida na construção do projeto europeu e na afirmação da Europa no mundo. Desejo-vos sinceramente bom trabalho, aproveitem bem o encanto dos Açores e da Ilha Terceira. Muito obrigada e bom trabalho. Muito bem, iniciaríamos então aqui também uma fase, uma fase de apresentações e depois passaríamos então a uma sessão de respostas, perguntas e respostas, esperemos que existam bastantes, e de esclarecimento de alguma dúvida. Chamaria para isso o Sr. Vasco Cordeiro, para uma primeira intervenção, e seguir-se a senhora professora e depois o Abas, ok? Faça favor, Sr. Senhor Presidente da Câmara de Comércio de Angra, nosso anfitrião nesta sessão e neste evento, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Senhora Eurodeputada Maria da Graça Carvalho, Senhor Presidente da Federação das Áreas Urbanas de Canárias, caras amigas e caros amigos, eu estou mais ou menos nesta situação como o Sr. Almirante Américo Tomás. Esta é a primeira vez que cá estou desde a última em que cá estive. Mas, indo ao tema e a esta nossa conferência, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a oportunidade e o convite que a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo me dirigiu para, na qualidade de Presidente do Comitê das Regiões, poder estar aqui hoje convosco a apresentar, porventura, algumas ideias, mas também e sobretudo ouvir e a recolher da vossa parte aquele que me parece ser um contributo para a consideração do objetivo último deste nosso encontro, a realidade das regiões ultraperiféricas no âmbito daquele que é o trabalho do Comitê das Regiões. Esta iniciativa, conforme já foi aqui salientado, decorre no âmbito do projeto City Plus e, por isso, gostaria também de dirigir uma saudação aos parceiros deste projeto, La Laguna, das Canárias, Saint-Louis, Ilha de Gorée, no Senegal, e a Ribeira Grande de Santiago, de Cabo Verde. É para mim um gosto poder, obviamente, seja no caso específico da Câmara de Comércio de Angra, mas também no âmbito deste projeto, poder estar aqui convosco. Gostava também de saudar, obviamente, a mensagem da senhora Comissária Elisa Ferreira e a importância dos aspectos que ela focou, e também saudar de forma presencial a senhora Eurodeputada Maria da Graça Carvalho, que aqui nos traz, quer a senhora Comissária, quer a senhora Eurodeputada, nos trazem aqui a perspectiva de dois dos co-legisladores principais da União Europeia em relação a esta matéria e que permitirá também, estou certo, que com o contributo que surgirá depois no debate, ter no fundo, esta conjugação
daquela que é a perspectiva das instituições europeias com aquela que é a perspectiva daqueles que no terreno sentem e vivem a ultraperiferia. Eu gostaria de começar por, no âmbito do trabalho do Comitê das Regiões, as regiões ultraperiféricas são uma das componentes desse trabalho. O Comitê reúne mais de 150 de regiões, tem entre membros efetivos e suplentes cerca de 700 membros, e desde sempre tem colocado a questão da ultraperiferia e chamado a atenção para as questões da ultraperiferia no âmbito dos pareceres que emitiu, mas também no âmbito de uma reflexão própria que seja enquadrada em alguns dos grupos que se constituem no âmbito do Comitê, mesmo em termos mais gerais. O caso das ilhas acaba por ter esta referência específica e direcionada para as regiões ultraperiféricas. Há uma preocupação que ao longo dos anos também tem transparecido no trabalho do Comitê das Regiões e que nos poderia, no fundo, levar aqui a muitas considerações já sobre a parte substantiva desta nossa abordagem, e que tem sido ao longo dos anos, dizia eu, no âmbito do trabalho do Comitê, a presença da ultraperiferia, ou dito de forma talvez mais rigorosa, a consideração da ultraperiferia num conjunto de políticas da União Europeia que influem diretamente nas perspectivas de desenvolvimento destas regiões. É o caso da política agrícola comum, da política marítima europeia, os fundos estruturais, a política dos transportes, ou mesmo até as questões relativas à educação, à ciência e à investigação. Desde há alguns anos a esta parte que, de certa forma, se ultrapassou um anátema que existia sobre as regiões ultraperiféricas e que quase as levava a considerarem a nível europeu apenas como regiões problema. Eram regiões mais debilitadas, eram regiões que necessitavam de mais apoio, eram regiões que tinham fragilidades, eram regiões que tinham desafios específicos, eram regiões que necessitavam de, no fundo, uma consideração especial em termos de apoio, para uma perspectiva que, não esquecendo, obviamente, esta componente, mas que salienta, ou que pretende também salientar, os ativos que estas regiões apresentam para a própria União Europeia. Eu recordo, por exemplo, aquela que foi uma proposta que, enfim, não chegou pelo menos a ser concretizada nos termos em que foi anunciada do então comissário Michel Barnier para o estabelecimento de uma Força Europeia de Proteção Civil, em que o papel das regiões ultraperiféricas era exatamente salientado como território onde, ou a partir do qual, poderia haver uma projeção desta Força Europeia de Proteção Civil para à escala mundial, digo. Este potencial, que é algo que, no fundo, tem sido também salientado já há algum tempo, tem permitido que, por entre as várias marés que têm assolado a Europa, umas mais calmas, outras menos calmas, e também naquilo que tem a ver, obviamente, com a questão da ultraperiferia, tem sido possível, ao longo dos anos, constituir um determinado património de medidas e património de consideração, de exemplos de atenção para com as regiões ultraperiféricas, que me parece que hoje em dia constituem um ativo particularmente importante, também ao nível do trabalho das instituições europeias, quanto à forma como a ultraperiferia é considerada. É nesse contexto que também surge esta nova estratégia apresentada pela Comissão, conforme já aqui foi dito, em maio último, mas também aquilo que são toda a documentação que acompanha
esta comunicação e que me parece particularmente relevante, não apenas para uma melhor compreensão de algumas das opções que são tomadas quanto a essa comunicação, mas também por si mesmo esta documentação ajuda a compreender a evolução que as regiões ultraperiféricas fizeram, sobretudo na última década. E é aí, fruto de todo este trabalho, que entramos, no fundo, nesta nova estratégia que foi apresentada e que está também relacionada, obviamente, com o novo quadro comunitário de apoio. Temos nesta relação que se estabelece entre esta estratégia e o quadro comunitário cerca de 21 programas da União Europeia que têm em conta estas especificidades das regiões ultraperiféricas e que abrem claramente oportunidades para financiamento de projetos, para a definição desses mesmos projetos, a sua elaboração, o envolvimento das regiões, das instituições, da sociedade civil, dos organismos dessa mesma sociedade, como, por exemplo, as câmaras de comércio que aqui nos trazes. Nós, nesses programas, percorremos desde as áreas de políticas mais tradicionais, digamos assim, dos fundos estruturais em si mesmo, mas também questões como a política marítima, a política agrícola, naturalmente, a política ambiental, as questões da digitalização, da investigação, da educação, do espaço, as questões relativas à cultura e até as próprias questões do envolvimento dos cidadãos. Em tudo isto há uma consideração relativamente à ultraperiferia. Já aqui foram faladas as verbas que especificamente dirigidas a esta realidade, às 9 regiões ultraperiféricas, é possível descortinar no âmbito deste novo quadro comunitário de apoio, mas eu gostaria sobretudo de tirar desta fase, digamos assim, desta nova estratégia, eu gostaria de abordar 2 ou 3 aspectos que me parecem particularmente, para mim pelo menos, parecem-me relevantes no âmbito da questão que nos é colocada neste painel. Em primeiro lugar, talvez uma constatação. Ela é óbvia, ela existe, mas não deixa de ser importante, julgo eu, reforçá-la. É que as regiões ultraperiféricas não estão sozinhas no âmbito da União Europeia. Não estão sozinhas na necessidade de consideração especial, não estão sozinhas no âmbito daqueles que são os aspectos que apresentam, as fragilidades, digamos assim, não estão sozinhas naqueles que são alguns dos ativos que apresentam e, portanto, a forma de concretizar esta atenção à ultraperiferia, mesmo nessas componentes que têm a ver com a acessibilidade ou o acesso a fundos, não pode ser algo que se baste com a contemplação do Estado e da mais-valia das regiões ultraperiféricas, na esperança de que as instituições europeias sejam elas a tomar a iniciativa de. Há um trabalho e há um papel que todas as regiões ultraperiféricas necessitam de continuar a desenvolver, necessitam de desenvolver e que passa exatamente por permanentemente salientar a importância e a essencialidade daqueles que são os fundamentos que até deram origem à consagração no tratado de um artigo específico para a situação das ultraperiferias. E por vezes, nesse realçar dos ativos que as regiões ultraperiféricas apresentam, por vezes esquecemos que isto é importante, naturalmente, e é importante em termos discursivos, quaisquer que elas sejam. E, portanto, eu estou verdadeiramente a falar pela minha encarnação presente, não pela encarnação passada, nem por uma eventual encarnação futura. Estou a falar pela experiência que me dá este contacto com regiões que permanentemente, perdoem-me a forma coloquial como talvez o coloco, mas que vão à luta. E que têm que ir à luta e que só há essa alternativa de ir à luta.
salientando aqueles aspectos que entendemos que nos podem valorizar, que nos podem diferenciar, mas que não prescindem, nem podem prescindir de um trabalho ativo, presente, atuante, insistente, de salientá-los perante as instituições europeias. Isso serve talvez como contraponto a uma visão, diria, lírica, em que a ultraperiferia se afirma por si só e toda a gente, ao nível das instituições europeias, se prostra a estas a contemplar aqueles que são os ativos da ultraperiferia. A vida real não é assim. A vida real tem, no âmbito daquela que é uma consideração diferenciada de regiões a nível europeu, tem a concorrência, e é mesmo assim, das regiões insulares, das regiões escassamente povoadas, das regiões de montanha, das regiões de fronteira, e, portanto, a consciência que temos do que podemos oferecer a mais à União Europeia, a este projeto, enfim, tudo aquilo que pode ser considerado um ativo, não pode prescindir de um trabalho de salientar, evidenciar e, sobretudo, enquadrar estes ativos nas oportunidades de financiamento que se apresentam e que são, efetivamente, significativas e bastante numerosas. E, sobretudo, num contexto em que há profundas transformações, sejam elas por efeito da pandemia, sejam elas por efeito das alterações geopolíticas que na Europa estão a acontecer. Este tempo é também um tempo que em si mesmo se reveste, na minha opinião, de oportunidade para as regiões ultraperiféricas, por aquilo que podem oferecer em termos diferenciados, mas sobretudo por aquilo que, nas grandes tendências que a Europa e a União Europeia valoriza no atual momento, as regiões ultraperiféricas podem beneficiar. O terceiro aspecto tem a ver com aquilo que, no caso das regiões ultraperiféricas, me parece particularmente necessário e que eu chamaria, porventura, de um salto de desenvolvimento. Salto de desenvolvimento este que, na minha opinião, se consegue, eu ia dizer apenas, mas talvez de forma mais evidente, na aposta em áreas de vanguarda. É isso que nos permitirá galgar etapas. É isso que nos permitirá, a nós, regiões ultraperiféricas, do Índico, enfim, de toda a União Europeia, galgar etapas em termos de desenvolvimento e de progresso. E isso exige clarividência, mas sobretudo uma aposta estratégica clara e determinada no aproveitamento desses fundos. Eu conto com a boa vontade do Sr. Presidente da Câmara de Comércio para me chamar a atenção quando eu já estiver a ir para além do tempo que me é reservado. Uma aposta clarividente e determinada nesta orientação estratégica. É na área da investigação, é na área do espaço, é na área da biodiversidade, é na área das biotecnologias. Esse aspecto, ou essa aposta, sem prejuízo, obviamente, daquilo que é o caminho que áreas tradicionais de desenvolvimento ou setores tradicionais de desenvolvimento têm seguido, essa aposta é que nos fará, naturalmente, na minha opinião, galgar etapas em termos de desenvolvimento futuro. Eu concluiria com uma referência específica ao artigo 349 do Tratado, o célebre artigo da ultraperiferia. E parece-me que o potencial que este artigo encerra para fundamentar um tratamento diferenciado das regiões ultraperiféricas é ainda muito grande. Por circunstâncias várias que não me parece que relevem para a análise presente, mas por circunstâncias várias, tem havido, eu diria que, uma interpretação restritiva, não no sentido do artigo, mas quanto ao potencial da sua aplicação para fundamentar um tratamento diferenciado das regiões ultraperiféricas. Curiosamente,
A questão muitas das vezes é vista se precisam de fundos ou não precisam de fundos. Quando muitas das vezes a questão não é de fundos. Tem a ver com a modelação de políticas europeias que, no caso de territórios como as regiões ultraperiféricas, podem ter determinadas especificidades que só por si permitirão que as instituições de governo, os governos regionais, destas regiões, as instituições, no fundo, que têm a seu cargo o governo destas regiões, possam desenvolver um trabalho mais eficaz, diria até mais eficiente, em relação à sua atividade, mesmo que isto não tenha nada a ver com fundos comunitários. Esta componente oferece, na minha opinião, oferece ainda muita margem para ser explorada. Ou seja, bastando apenas, seja nos transportes, seja nas pescas, seja, enfim, num conjunto variadíssimo que seria fastidioso agora aqui estar a detalhar, mas a ideia principal com que eu gostaria de concluir tem a ver com isso. O artigo 349 não fundamenta apenas, vamos esquecer o artigo, o conceito de ultraperiferia não pode fundamentar apenas a questão se são necessários mais fundos para as regiões ultraperiféricas ou não. Tem de fundamentar também algo que vá para além disso. Ou seja, algo que tem a ver apenas com a introdução de especificidades em relação a alguma regulamentação comunitária, se lhe quisermos chamar assim, e que só por si pode facilitar o trajeto e o caminho que estas regiões estão a desenvolver. Temos connosco uma ilustre representante do Parlamento Europeu, tivemos também já a participação da senhora Comissária, o próprio Comitê das Regiões, no âmbito das suas funções consultivas, tem naturalmente também a responsabilidade de chamar a atenção para isso, mas julgo que essa componente poderá marcar ou poderá caracterizar talvez, a ser explorada naturalmente, poderá caracterizar talvez este futuro das regiões ultraperiféricas. Algo que não se resume apenas à questão dos fundos, algo que não se resume apenas à componente financeira ou económica, financeira, no caso concreto, do seu desenvolvimento, da sua relação com as instituições europeias, mas que tem a ver exatamente com aquilo que é a necessidade de ter soluções diferentes, não necessariamente mais dispendiosas ou menos dispendiosas, mas soluções diferentes para conseguir alcançar aqueles que são os objetivos. Aqui, no Atlântico, no Pacífico, no Índico, alguns dos objetivos que a própria União Europeia define. Resta-me agradecer mais uma vez a oportunidade e, naturalmente, estou à disposição para algum esclarecimento que queiram colocar e que eu saiba dar. Muito obrigado. Pois bem, muito obrigado, Sr. Vasco Cordeiro. Chamaria então a Sra. Eurodeputada de Graça Carvalho para a sua intervenção. Faça favor. Muito boa tarde, caro Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, caro Presidente do Comitê das Regiões, Dr. Vasco Cordeiro, caro Presidente da Câmara Municipal de Angra, caro Presidente da Federação de Áreas Urbanas das Canárias, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde a todos e começava também por agradecer este amável convite para estar hoje aqui convosco, nesta ilha tão bonita e que é sempre com muito gosto que volto aos Açores. Eu gosto imenso dos Açores e virei sempre que for convidada e que tiver esta oportunidade. Hoje o desafio é falarmos sobre as regiões ultraperiféricas e o futuro das regiões ultraperiféricas e ao longo da minha curta intervenção vou-me basear muito em 3 áreas, que são áreas em que eu trabalho e que eu acho que são muito importantes para o futuro das regiões ultraperiféricas, que são exatamente o espaço, o mar e a ciência.
E vou dar alguns exemplos, e perdoem-me os restantes, mas alguns dos exemplos vão ser centrados nos Açores, por estarmos tão bem aqui no arquipélago dos Açores. As regiões ultraperiféricas têm uma enorme relevância estratégica para a União Europeia, pois alargam a sua presença para além dos limites continentais, formam pontes com outros continentes, como aqui presentes, não é? Esta é uma grande ponte com as Américas, com a América do Norte, com a América do Sul, com a África. E estando distantes do resto da Europa Central, aproximam a Europa do mundo e contam com um conjunto de características únicas que lhes conferem um enorme potencial para diferentes atividades económicas e científicas. É importante, ao falarmos do futuro destas regiões, começar por frisar o significado que têm para a União, a sua relevância. Elas aumentam o potencial da União, porque será a partir desta consciência que tomaremos as medidas certas para assegurar o desenvolvimento sustentado das regiões ultraperiféricas, para as afirmar definitivamente como ativos fundamentais, como valor acrescentado da Europa. E ajudará a conhecermos os desafios que enfrentam, mas esse não será o ponto de partida nem o ponto central, como foi no passado, como disse o Dr. Vasco Cordeiro, que tínhamos muitas vezes a atitude de falar das RUPs e dos seus problemas e sentar a discussão nos seus problemas. Nós passamos para uma nova fase em que falamos do grande valor acrescentado das RUPs para o resto da Europa e para o resto do mundo e da ligação da Europa ao mundo. Mas continuam a ter fragilidades, o afastamento, a insularidade, a pequena dimensão, por vezes a topografia difícil e por vezes o clima, que também em certas ocasiões pode ser difícil. Mas este valor acrescentado ultrapassa tudo isto e temos que encontrar as melhores soluções para contornar estas fragilidades. Portanto, é imperioso apostar nos pontos fortes, nos fatores que fazem esta diferença pela positiva do resto da Europa. E esta é, na minha opinião, a melhor abordagem para que sejamos bem-sucedidos. E fico muito contente exatamente porque a estratégia da Comissão Europeia, tão bem descrita pela nossa comissária, a doutora Elisa Ferreira, exatamente evidencia esta nova atitude em relação às RUPs. Há uma coisa que também vos queria transmitir. Os deputados do Parlamento Europeu, e nomeadamente os que eu conheço melhor, os deputados portugueses, atribuem uma enorme relevância às RUPs. Começar pelas duas RUPs portuguesas, mas depois todas as outras, porque temos ali como que uma aliança entre as RUPs. Ainda agora, numa diretiva sobre a energia, tínhamos a Guiana tinha um problema, que era preciso defender uma emenda e nós juntámos forças para defender essa emenda e conseguimos que grupos políticos grandes, que muitas vezes não dão a devida importância, consideram coisas mais pequenas os problemas das RUPs, tivessem como própria posição desses grupos esta posição que dizia só respeito à Guiana. E para isso usamos sempre o artigo 349. Eu nos últimos semanas tenho usado este artigo como talvez nenhum outro, porque estamos a negociar um pacote enorme sobre o Green Deal, 17 dossiês, 13 diretivas, os transportes marítimos, transportes aéreos, energias renováveis, eficiência energética. Portanto, os transportes aéreos conseguimos exceções para as RUPs, artigo 349, se ele não existisse, seria dificílimo ou mesmo impossível conseguir. Portanto, ainda bem que existe, é algo que, e não tem nada a ver com financiamento, tem a ver com exceções nas questões das reduções, na velocidade das reduções das emissões, porque é mais difícil aqui
ter a mesma velocidade do que temos no centro da Europa. Portanto, é baseado nesse artigo que nós conseguimos exceções e que foram aprovadas graças exatamente a essa aliança dos deputados à volta das RUPs. E isso está a fazer o seu caminho, não é, deixou de ser um nicho o defender as RUPs para ser, de certo modo, tão bem abraçado pelos os grandes grupos políticos e até a própria Comissão, outros comissários, sem ser os comissários ligados aos países com os RUPs, têm também já no seu discurso e na sua preocupação esta questão das RUPs. Portanto, esta estratégia que a Comissão Europeia publicou vem, no fundo, consolidar toda esta nossa ambição de valorizar as RUPs, como foi dito, com vários eixos, um deles colocar as pessoas no centro desta estratégia, aproveitar os ativos específicos de cada uma das regiões, porque há pontos comuns, mas há pontos que diferenciam cada uma das RUPs. O potencial da biodiversidade, da economia azul, da investigação científica, e eu junto sempre a questão do espaço, que é muito importante na maior parte das RUPs, e aproveitar tudo isto para a transformação económica e sustentável e ecologicamente correta das RUPs, assim como a cooperação regional com os países vizinhos, o que dá uma ainda maior dimensão a toda a Europa. E estes aspectos estão eles todos interligados e, no fundo, são como que uma linha de pensamento na valorização das RUPs. Iria agora começar por me referir à questão dos oceanos. Por exemplo, olhando para o arquipélago dos Açores, as águas em redor deste arquipélago contêm alguns dos mais importantes ambientes insulares do oceano profundo de todo o Atlântico. Portanto, a profundidade do mar aqui é única e o que traz, que é um valor acrescentado do ponto de vista da investigação científica, de uma economia azul que ainda muito está por explorar. E um cenário muito semelhante se passa em praticamente todas as RUPs, o grande valor acrescentado do oceano. Não só para as pescas são um setor importantíssimo na maior parte das RUPs, e eu, como vice-presidente da Comissão das Pescas, ainda que há pouco tempo, só depois do Brexit é que fiquei com esta incumbência, mas algo que tenho cada vez habituada a gostar cada vez mais, uma área fascinante, e a forma como se deve proceder apoiar este setor também de uma forma sustentável e valorizando a pequena pesca, a pesca artesanal, que acho que é um valor importantíssimo das RUPs, mas não só, também de alguns locais do continente europeu, mas toda a aquacultura, o transporte marítimo, a valorização das energias renováveis, a parte da biodiversidade, a extração de elementos importantíssimos, por exemplo, para a indústria farmacêutica, para a indústria química, tendo sempre o cuidado de não perturbar o ambiente e a biodiversidade dos oceanos, e também um constante combate à poluição e às diversas atividades ilegais que prejudicam os nossos oceanos. E a título de exemplo, gostava aqui de elogiar o que os Açores têm feito para defender o seu ecossistema dos oceanos, como por exemplo a iniciativa Blue Açores, que é um exemplo muito interessante para a defesa da biodiversidade nos oceanos, neste arquipélago.
Como Vice-Presidente da Comissão das Pescas, defendo muito que esta comissão não seja só uma comissão das pescas, seja cada vez mais, ela não é, ela também é uma comissão dos oceanos, mas que ela seja cada vez mais uma comissão dos oceanos, uma comissão da economia azul, porque o mar tem-nos muito mais. Pesca é importante, eu gosto imenso de peixe e quero que continue de uma forma sustentável, mas os oceanos têm muito mais a dar do que simplesmente a pesca, desde o turismo ou todas as outras atividades que eu já enumerei e, portanto, é uma das áreas de grande futuro para todas as RUPs. Só basta pensar que as regiões ultraperiféricas detêm cerca de 80% da biodiversidade da União Europeia e, portanto, isto mostra a grande riqueza destas regiões para a União. Mas há outras áreas de igual importância e talvez no futuro, quem sabe, ainda mais importante para estas regiões. Estou-me a referir à área do espaço. Na Guiana, esse é já um facto, não é? A Estação Espacial de Kourou é um grande valor acrescentado para a Guiana. Não basta ter uma base de lançadores, é muito importante e talvez aí ainda possa haver melhorias na própria Guiana, de construir-se todo um ecossistema à volta. E quando eu digo um ecossistema, é formação para pessoas locais, atrair profissionais de outras regiões, ter pequenas e médias empresas que exploram os dados espaciais em favor da região e desenvolvendo produtos que podem ser vendidos, entrarem no mercado. Portanto, não basta ter uma instalação espacial, é depois que isso crie todo um conjunto de profissionais, de empresas, de grupos de investigação, de universidades à volta. E aí também é um exemplo para os Açores. Os Açores têm, talvez não, está estudado na União Europeia uma situação única para as atividades espaciais. Eu estive no governo logo a seguir a Portugal ter aderido à ESA e, portanto, Portugal aderiu à ESA em 2000 e, portanto, o nosso governo teve de 2002 a 2005 e, portanto, acompanhei muito, no fundo, a instalação de todos os procedimentos da ESA em Portugal e sempre a ESA me disse que os Açores eram um grande valor acrescentado para todo o setor espacial na Europa, condições essenciais na Europa, que só Kourou, talvez um pouco na Lapónia finlandesa, mas localidades como a Ilha de Santa Maria têm características de clima, de geografia, de pouca poluição luminosa, que são essenciais, por exemplo, para instalar, como está agora previsto na estratégia do espaço para os Açores, um porto espacial e outras instalações. Mas não é a única ilha, muitas ilhas nos Açores têm um grande potencial para as questões espaciais, Graciosa, a própria Terceira, e outras, assim como as Canárias, também têm importantes condições para as áreas espaciais. Mas, mais uma vez, é importante criar, ao mesmo tempo que vamos desenvolver, e há todo um conjunto de projetos para desenvolver um porto espacial, mas que não se fique por aí, que se envolva a universidade, que se envolva os centros de investigação, que se criem empresas, porque nós estamos numa nova fase do espaço, um espaço que a fase anterior foi essencialmente dominada pelas grandes instituições, a NASA, a ESA, a Agência Espacial do Canadá, a Agência Espacial Russa,
Não, agora há cada vez mais até empresas privadas mais pequenas, portanto, que podem desenvolver, portanto, os satélites são mais pequenos, há todas as atividades da utilização dos dados que se obtêm do espaço a favor, por exemplo, do controle da poluição no mar, ou fazer o planeamento do território, ou controlar no continente a questão de prevenir os fogos. Tudo isso se faz através de o manuseamento e a utilização de dados que se obtêm por satélites. E, portanto, há aqui uma enorme oportunidade na área do espaço para as regiões ultraperiféricas e, nomeadamente, para os Açores. Por outro lado, há toda uma boa vontade da Comissão Europeia, tanto através dos seus programas FEDER e FSE, mas também dos programas competitivos, como o Horizonte Europa, o Programa do Espaço, que tem o Galileu, o Copérnicos, outros programas como o Digital Europe, que são programas competitivos, que não estão estritos uma determinada percentagem para cada região, depende da qualidade do programa, do projeto que se aplica. Há cada vez mais o interesse da Comissão Europeia em apoiar as RUPs e eu tenho, e os meus colegas temos escrito, nomeadamente ao Comissário Breton, ao Presidente da Agência Espacial Europeia, a falar concretamente do potencial do espaço das RUPs, de projetos concretos, por exemplo, como o projeto de Santa Maria, e a resposta tem sido clara, de um claro apoio e da possibilidade de utilização dos vários programas europeus para estes projetos. Portanto, estão reunidas agora as condições para as RUPs começarem também nesta área, que é uma área de futuro, que é uma área que já não está centralizada só nos grandes instituições e que pode dar bastante emprego, que interessa muito aos jovens. Os jovens são apaixonados pelo espaço, que atrai muita gente para a tecnologia e que pode ser o futuro, uma das áreas de futuro nas regiões ultraperiféricas. Em relação à utilização dos fundos, eu queria deixar aqui um alerta que muitas vezes acontece. Acontece muitas vezes que em projetos, tanto do espaço, como projetos científicos, como projetos de biodiversidade, muitas vezes as RUPs participam, mas a maior parte do financiamento não fica nas RUPs. As RUPs são, de certo modo, hospedeiros desses projetos. Eu acho que tem que haver cada vez mais as RUPs a serem líderes, a serem os parceiros importantes, a terem uma percentagem importante do financiamento desses consórcios. E isto acontece muitas vezes em todas as RUPs, portanto há parceiros nos vários continentes dos países que têm RUPs, ou noutros países europeus, e depois o objetivo é estudar uma RUP, há um parceiro da RUP, mas o parceiro da RUP tem uma percentagem pequena no financiamento europeu e, portanto, devemos evitar isso, portanto, aquilo que eu chamo a RUP ser o hospedeiro e não ser o centro daquele consórcio. Para terminar, gostava de falar um pouco na área da ciência e inovação, que no fundo é transversal e importantíssima, está na base, tanto no desenvolvimento espacial como no desenvolvimento da área dos oceanos. Nós temos na Europa o maior programa de ciência e inovação, que é o Horizonte Europa, que começou relativamente há pouco tempo. O anterior foi o Horizonte 2020, que está a acabar, ainda tem uns pequenos projetos por executar. Eu fui relatora do Horizonte 2020 e fui relatora de parte do Horizonte Europa, nomeadamente as parcerias público-privadas e o Instituto Europeu de Inovação, Tecnologia e Inovação, que faz parte do Horizonte Europa. E quando olho para a participação nas RUPs, no Horizonte 2020, é importante a participação das diversas RUPs, mas poderia ser muito maior, talvez com exceção das Canárias, que participa muito. As outras RUPs poderiam ter uma participação
muito maior. Eu, por exemplo, estive a olhar para a participação dos Açores no Horizonte 2020, tem programas muito interessantes, principalmente na área do mar, mas há uma série de outras áreas que podem ser exploradas: os transportes, a energia, o digital, toda a área de empreendedorismo, a própria área da saúde, portanto, todas as áreas em que as RUPs podem participar. São programas competitivos, mas são muito importantes, não só pelo financiamento, e muito mais do que o financiamento que vão obter, é pelas ligações. São projetos em consórcio, são projetos que dão uma visão do que é que se está a passar no resto da Europa. É sempre muito interessante concorrer com outras RUPs, mas também concorrer com instituições não RUPs, portanto, universidades, centros de investigação e empresas. Geralmente, tirando algumas partes do Horizonte Europa que são só com um parceiro, como as bolsas Marie Curie, mas a maior parte são em consórcio, e um consórcio deve ser diversificado, tem que ter pelo menos 3 países, mas aconselha-se a ter 4 ou 5, e aconselha-se a ter diversificado em termos de universidade, de investigação científica e empresa. E podem ter países terceiros, desde que seja justificado, desde que faça sentido para o projeto. Por exemplo, Cabo Verde tem vários projetos no Horizonte 2020, nomeadamente na área do mar. O Instituto no Mindelo tem um conjunto muito significativo de projetos financiados pela União Europeia em consórcio com institutos de investigação na Alemanha. É um bom exemplo. Tem uma série, eu vi pelo menos 5 grandes projetos portanto, desse Instituto no Mindelo. Portanto, estes são bons exemplos, e eu deixo aqui um desafio para as RUPs olharem mais para estes programas competitivos, não ficarem só pelos programas que são, à partida, divididos por regiões, como é o Portugal 2030, não é? Portanto, que é mais seguro, que está aqui, é menos competitivo do que os outros, mas os outros são, de certo modo, dar a dimensão internacional, que é muito importante para as RUPs, mas também é muito importante para o resto da Europa conhecer a dimensão da RUP, ter essa ligação ao resto do mundo através da RUP. Portanto, e falo do Horizonte Europa, como poderia falar do Programa Europa Digital, na área digital, que é essencial para as RUPs, como poderia falar dos vários programas competitivos da área do espaço. Temos 3 programas da área do espaço que as RUPs mais dedicadas ao desenvolvimento das ciências espaciais devem concorrer e com certeza que vão ser bem-sucedidos, porque têm aí as características todas geográficas para desenvolver um bom programa do espaço. Termino dizendo que nós, como deputados, estamos em Bruxelas e em Estrasburgo para vos dar informações, para vos apoiar, e desejo que esta participação nos programas seja ainda um passo mais para a afirmação das RUPs como um ponto central do desenvolvimento da União Europeia no mundo. Muito obrigada.